Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é uma gravação diferente. Diferente pro bom, né? Eu vou até deixar o meu amigo aqui que já veio já reclamando desse episódio, que não tem caneca, que a camiseta é branca, mas teremos novidades. Olha, eu espero que sim. Porque você vem me diminuindo não só no físico, como subliminarmente você vem me diminuindo. E aí hoje, especialmente, é que eu me sinto menor ainda. A nossa convidada. A nossa convidada humilhou verdade, com a musculatura, entendeu? Sim. É um negócio que me irrita muito. Mas eu tenho que lidar com isso, né? Não faz tem parte, jeito. né? Faz parte, né? Eu já Pessoal, perdi seguinte, no confronto. Aceita que dói menos. Exato. Olha só, hoje o nosso episódio está completamente fora de contexto, porque eu acho que não vai ser um podcast comum. Você acha, Renato? Não pode ser comum. Não tem como, né? Como ser não comum. Sim, Aliás, sim. nunca foi comum. Nunca foi. Hoje, então... Hoje, então, esquece o resto. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha só, é o seguinte. Eu não consigo. Ó, nossa... Engraçado! Eu não consigo falar carioquês, eu não consigo, cara. Não, isso são anos de estudo. Eu imagino. Pessoal, treinamento. só aqui nessa mesa tem, eu acho que mais de, contando com o Renato, mais de 50, 60 anos de musculação, é isso, Renato? Exato, de musculação. Porra, e mais ou menos quase isso em títulos, né? Exato. Exato, isso que é o mais legal. É o mais legal. Isso que é o mais legal. Para nós aqui, né, que é uma pirâmide, nós estamos no topo da pirâmide dos competidores. Sim, exatamente. Entendeu? Dos Sim. atletas Dos competidores. atletas competidores. Então, ó, sem mais delongas, a minha querida amiga de longa data, que eu tenho um prazer enorme de receber aqui com todo amor, com todo carinho, Ale Grimaldi. Ei, aí Parabéns, Só Ale. pra humilhar vocês. Seja bem-vinda. Aceitem que dói menos. eu já aceitei, já. Já aceitou, né? Já. Pessoal, é o seguinte, Ale Grimaldi, uma atleta renomada no mundo do fisiculturismo, que tem uma histórias sensacionais. E eu acho que talvez muitos de vocês aqui no meu canal, que estão começando, entrou agora, não a conheça. Então eu vou deixar nada mais, nada menos do que ela se apresentar. Ale, por favor. Porra. Então, eu sou a Ale Grimaldi, eu sou atleta porque eu não morri ainda, né? Outro dia o cara falou assim pra mim, eu vou lá pro Armagedon, e o cara falou, ex-atleta? Não, desgraçado, eu sou atleta, vou morrer. O dia que eu morrer, eu vou ser ex-atleta. Ex-competidora, né? Já me aposentei dos palcos. Sou da categoria Women's Physique Pro. Sou empresária, sou formada em educação física, tenho muito ódio no coração. Não, mentira, essa parte é mentira. Mais ou menos, é um pouquinho verdade. Sem paciência, já sou idosa. Esse ano eu vou fazer 54 anos, eu tô no mundo da musculação e da dieta desde 1984, que vocês aí, a maioria não devia nem ser nascido. Na época que mulher e homem treinavam em horário diferente na sala de musculação, na época que quem praticava musculação era conhecido, era julgado como pobre, sujo e burro. Estigmatizado, ninguém queria ser, então só os de verdade faziam. E faziam porque amavam e amam, né? A gente ainda ama até hoje. Ainda ama até hoje. E é isso que me faz continuar sendo atleta na mesma rotina de treinos, de dieta. A única coisa que eu parei de fazer foi subir no palco por algumas questões que vocês vão ver aqui. Então eu sou isso aí, eu sou a verdade, a sinceridade, doa quem doer, eu quero que todo mundo se foda. Perfeito. É isso. Perfeito. Eu acho que é por aí, não é? Completamente. Não, Vamos lá, Renatão. Dê as boas-vindas. Não, em primeiro lugar, cara, eu sou super fã seu. Não, que aliás, deixa eu falar uma coisa rápido. Esse cara, eu já amo esse cara há muito tempo. E aí eu chego pra dar uma palestra em São Paulo, aí esse cara tá e fala, cara, eu sou teu fã. Verdade. Tu lembra, minha cara? Lógico que eu lembro. Veio um bolo aqui na minha garganta que eu não sabia o que eu fazia. Aí o cara me dá um abraço. E principalmente porque eu venho assistindo um monte de coisa em rede social e tal, e eu ficava esperando. Poxa, eu não conhecia você. Eu ficava falando, uma hora ela vai falar uma bobagem. Ela vai falar uma besteira. Todo mundo fala besteira. Ela vai falar uma besteira. Cara, e ela não falou nenhuma bobagem, eu digo tecnicamente falando. Sim. E ainda aprendi coisas que eu não tinha o fundamento. Legal. Nossa. Eu fiz sem ter o fundamento. Uhum. E eu acabei passando desse instante em diante a prestar muita atenção no que ela fala. Sim. E achei muito legal. Né? Claro. Muito legal, porque até hoje eu estou esperando você falar bobagem. E você não fala bobagem, meu. Tudo que você fala é spot on, é em cima da pinta.
Nossa, eu fiquei Muito agora legal. até sem... Me deixou, a única pessoa que me deixou sem palavras. Muito na legal. vida. Mas eu te disse isso lá. Já me disse. Eu Foi te bem disse isso lá. impactante Não é, isso pra mim. não é porque novidade. Isso foi bem impactante, porque assim, eu acredito que as pessoas passaram a me ouvir, né? A me ouvir não, ouvir todo mundo ouve, a me escutar. Sim. Porque eu faço as pessoas raciocinarem. Aham. Eu trago questões. Porque hoje, esse mundo de internet, de facilidades, as pessoas ficaram com entendimento seletivo, audição seletiva, inteligência seletiva, sabe? As pessoas estão muito limitadas, são muito Total. rasas. Aham. E aí elas pegam 1 minuto de vídeo e aquilo vira a verdade absoluta e filosofia de vida delas. Eu falo que é filosofia de rios. Então é muito complicado. E aí eu comecei a chacoalhar a cabeça dessas pessoas com questões bem simples, fazendo elas pensarem, beleza, é assim, então por que que isso... Se fizesse isso, seria assim. Aí a pessoa, porra, é Você verdade. apresentou a lógica. Né? Apresentei a lógica. Por quê? Porque eu sempre usei muito a lógica na minha vida. É exatamente isso. Então, com lógica, eu consigo fazer com que as pessoas pensem, Claro. coisa que elas não fazem mais por preguiça, por, sabe? A ignorância hoje, ela vem muito, a ignorância do conhecimento dessa questão de hormônios e tudo, das merdas que as pessoas fazem, vem muito da preguiça que elas têm de aprender. É raso, né? É raso demais. E aí eu trazendo esse toque de humor que eu trago, que sou eu na vida mesmo, Você né? Que vocês atrai me mais. conhecem, Ah. vocês me conhecem, sabem que eu sou assim, acaba que as pessoas param pra ouvir. Eu acho que muita gente veio junto comigo e acredito que tenha mudado muito a maneira de pensar e a visão sobre várias questões, né? Sim, com certeza. Então, assim, e aí quando eu ouço um cara como esse, assim, falando isso pra mim, cara, você não diz besteira, por quê? Porque eu tenho coerência. Porque eu Claro. não falo só da teoria como a maioria da internet. Porque hoje tem um monte de especialista da internet que estuda teoria. Não é a teoria, eu pego a teoria com a prática que eu vivi, é com a vivência. A vivência aliada à teoria, cara, é um casamento perfeito. Com certeza. Eu acho que são as duas coisas. É o seu conteúdo, o que você tem para apresentar e como você apresenta. Isso, Exato. e aí eu ia falar isso, é a teoria com a vivência e a didática. Uhum. Que é a minha natural. Eu não fico. A minha palestra, eu tenho uma. Eu palestro, né? Então, assim, a minha palestra. Se você assistir minha palestra, sei lá, vou dar 5 palestras no ano, Aham. as 5 você pode ir nas 5, porque elas vão ser diferentes. Sim, e é o sim. mesmo tema. Porque eu não fico lá lendo o slide. Eu falo e aí eu vou lembrando de coisa, eu vou acrescentando, eu vou. Exatamente. Então, cada palestra minha que você vai assistir, ela vai ser mais rica do que a anterior. Uhum. E aí as pessoas ficam presas, porque eu do mesmo jeito que eu faço os vídeos, Você é a capta a palestra. atenção. E é muito legal, cara. Eu amo Sim. muito fazer isso. Bacana. Ale, seguinte, por te conhecer já há muitos e muitos Muitos. anos, já vivemos alguns campeonatos juntos. Verdade. Várias histórias sensacionais. Eu queria que você trouxesse hoje, na sua observação, a diferença entre as atletas e o que era aquela vivência e o que você vê hoje no mundo atual do bodybuilding Nossa. feminino. No geral, né? Mas assim, No no sim. geral, assim, o que eu vejo, né? Qual é a diferença? Eu não parei de competir, não tem tantos anos assim. Sim, Eu sim. parei em 2020. Nem é tão Pouquíssimo tempo. pouquíssimo Exato, tempo. Pouquíssimo tempo. Para bodybuilder É pra, pouquíssimo tempo. muita gente aí ficou muito mais tempo afastado e retornou, né? E eu não parei há muito tempo, mas eu comecei na vida, eu comecei em 84 e tal, e nas competições eu demorei muito a começar a competir, por quê? Primeiro, porque eu não queria usar hormônio. Uhum. Segundo, porque só existia a Woman's Bodybuilder. Sim. E eu achava, não era um shape que me agradava e tal. Quando eles criaram o Woman's Physique, que foi em 2012, eu já tinha 28 anos de treino e dieta. Imagina. Eu já tinha maturidade muscular, densidade muscular, mas eu não tinha a estrutura da Woman's. Uhum. Eu tinha um braço 40, porque eu gostava de humilhar os homens na academia, fazendo rosca bíceps. Então, assim, a gente é jovem, faz várias merdas. Então, eu gostava disso. Então, eu não treinava ombro, porque eu não gostava. Então, eu precisei muito ajustar o padrão do Uhum. shape. O que eu vejo de diferença dessa época? A gente subia cagando se ia ganhar um pote de whey ou se não ia ganhar nada. Eu Que sou era dessa que tinha. época. A gente todos subia nós, cagando. A minha primeira competição foi em 89. Então. Eu tinha 5 anos de treino só. Olha Entendeu? só. Então É eu isso. entrava porque era a nossa vontade. cara, não tinha nada em sempre jogo foi por amor, além na da verdade. sua vontade. Então, e aí a gente entrava pra quê? Eu entrava pra mostrar do que eu fui capaz comigo mesma. Exatamente.
Exatamente. É isso. Eu falei, gente, eu fui capaz de construir isso aqui que vocês estão vendo. Então eu Sim. subia com tesão. Claro. A realidade é essa. Eu até disse isso, que o dia que eu perdesse tesão de subir no palco, eu ia parar. E assim eu fiz. Aham. Então, eu subia no palco, eu devia ser assim com você, eu não via ninguém que tava na plateia. Aham. Não via nada, eu só viajava no meu guest pose. Era o seu momento. Era o meu momento. É o seu então, momento. se eu ia ganhar um biquíni meu, os meus biquínis eram em média 3.000, 3.500 reais. É o que Porque eu custa. fazia o biquíni, o pica das galáxias, todo em Swarovski, o melhor. Ah, era pra competir o Mr. Rio estadual, foda-se. Uhum. Era o melhor biquíni, porque Era era o seu pra Piscina mim. Olímpica, Você né? caprichava em tudo. Era pra mim. Claro. Então era melhor tinta, era melhor tudo. Beleza. Então eu fazia por mim. Claro. O que eu vejo hoje? Uhum. A pandemia, ela trouxe uma era de consumo excessivo de conteúdo digital. As pessoas começaram a consumir a internet por conta da pandemia, muito, muito. E muitos falsos atletas começaram a chegar. Falsos profetas. Falsos profetas. E as pessoas começaram a perceber que o nicho maromba era uma mina de dinheiro. Uhum. Então, a galera que não era... Porque nós somos o mundo maromba. Sim. O nicho maromba é maior do que isso. Então, essas pessoas chegaram com esse consumo de produtos digitais, né, de coisas de internet, de tal, e se aproveitaram, e beleza, cada um na sua, se aproveitaram para ganhar muita grana no nicho. E isso fez o quê? Ah, foi ótimo, divulgou o esporte. Será? Mano, eu me pergunto, porque divulgou a visão que eles têm do Exatamente, esporte. concordo. Então, o que apareceu? Apareceu o seguinte, que hoje o garoto, essa menina que entra, ela acha que ela vai ficar rica e famosa sendo fisiculturista. Aham. Né? O menino acha que vai viver disso, que vai ter Porsche, que vai ter Ferrari, que vai ter... Velho, não vai. Cai na real. Uhum. Não vai. Isso não é pra quem é atleta. Isso é pra quem é influencer. Exato. Tem indicação. É tipo no futebol. São pouquíssimos. É um ordenhando o outro. São pouquíssimos. Exatamente. Então essa não é a realidade. Então eles passaram uma realidade disso primeiro. Então a galera começou... o fisiculturismo, a crescer o olho. Então essa geração começou a querer ser fisiculturista não por vocação. Uhum. Mas como profissão ou como, sabe, maneira Oportunismo. Oportunismo, como maneira de se ficar conhecido ou por ego. Perfeito. Se na nossa época todo mundo fala fisiculturismo é um esporte de ego, é mesmo? Eu acho agora muito pior. Muito pior. Nem se compara. Muito pior. Porque hoje o cara chega pra mim e fala assim, Alê, então, o cara não tem nada. Eu encontro a pessoa, juro por Deus, já aconteceu. Fui num café da manhã, que eu gosto muito de tomar café da manhã fora e tal, vou lá, como as minhas comidas, né? Mas não como doce, nada disso. Mas gosto de sair pra comer o que eu como em casa. Claro. É foda isso. Mas é legal. Não sei porque eu faço isso, mas pra sair. É experiência. E aí o cara, juro pra você, 2 pedaços de torta desse tamanho no prato, me aborda, fala, eu sou teu fã, eu tô me preparando pra subir ano que vem. Eu falei, pra onde, desgraçado? Pro céu? Pra Marte? Pra Lua? Exato. Você vai subir pra onde, desgraçado? Aí ele, no palco, eu falei, mas tu, Vai cara, varrer? não tem um músculo. De repente Não, o cara trabalha na faxina. Não sei. Aí ele, então, mas aí eu já comprei dura, já comprei... Eu falei, mano, não fala isso pra mim, cara. E você não acha que isso aí abriu uma brecha para os gurus? Claro. Né? Porque Claro. os coaches, que eu odeio essa Claro. expressão, Claro. né? Abriu uma Claro, brecha para porque- mais uma horda de oportunistas. Sim, que vão fazer o quê? Vão pegar esse cara que tá com essa expectativa, que ele acha que em 1 ano ele vai construir um shape pra subir num palco e competir. Pega esse cara e fala pra ele, você consegue, Deixa eu te comigo, ajudo, deixa deixa comigo. comigo. É isso aí. E aí o que acontece? Cara, as pessoas têm que entender que um shape, você ser atleta e ser competidor são coisas diferentes. Muito atleta é competidor. Nosso caso. Exato. Mas muito competidor não é atleta. Sim. Esse cara que acredita que em 1 ano ele vai meter um shape pra ser competitivo, me desculpa, ele não é atleta. Ele Eu é acho que ele competidor. não é nenhum nem Concordo. outro. Ele quer ser competidor. Ele almeja ser competidor.
E aí, o que que acontece? Esse coach vai vir, vai encher o rabo do cara de hormônio. O cara até fazendo uma dieta muito rigorosa, treinando, se é que ele sabe treinar, pode ser até que ele meta um shapezinho. Vai ficar com um shape medíocre e um shape que não vai a lugar nenhum. Por quê? Eu sempre falo isso, não importa o tempo que você leva para chegar no shape. Importa quantos anos você vai se manter no game. Exatamente. Não é se preparar para subir um campeonato e descer, parece... O cara vira uma caixa d'água, o cara parece que nunca treinou na vida, o cara tem um rebote que você fala, gente, esse cara não é fisiculturista. Exato. Velho, eu parei há 4 anos. Aonde eu vou, a pessoa fala, você é fisiculturista, né? Sou. É o tipo da coisa que não dá pra esconder. Você carrega no entende? corpo. Exato. Você carrega no corpo. Exato. Então, esse cara tá muito equivocado. E eu acho que essa geração, que você perguntou qual é a diferença, é essa. Aham. É uma geração de gente iludida. Iludida com fisiculturismo. Uhum. As pessoas me perguntam, o que eu preciso para ser um fisiculturista? Primeiro, ter dinheiro. Uhum. Tempo. Primeiro. Segundo, ter genética. Terceiro, ter paciência. E depois treinar, fazer dieta e esperar uns 10 anos para construir um shape. É isso aí. Filho, esquece. E culhão, né? E culhão, mano, É. muito culhão. Então eu falo, a gente constrói prédio em terreno arenoso, vai desmoronar, brother. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sapata, você tem que fazer a base de concreto. A estrutura. É base. Você tem que ter base. Claro. Aí o cara, com um ano, o cara não sabe nem treinar. Sim. O cara não tem consciência corporal, o cara não tem nada. Aí o desgraçado chega lá pega o treino dos caras no YouTube, aí vai lá imitar o treino, aí o cara não tem um músculo no corpo, vai fazer um treino de lapidação. Aí eu sempre falo, vai pro esmeril, que osso se lapida em esmeril, cara. Não é no treino. E isso pra nós é um desrespeito, né? Cara, eu tenho muita raiva disso. Você concorda? Isso pra nós, eu vejo isso como um tremendo desrespeito. Eu falo, pô, você não é, cara. Não Então, é, o que você nunca tá será. fazendo? Não, mas- Exato. Nunca será. Você sabe que Nunca será. eu tô percebendo que aí, se você fala isso, parece que você tá sendo prepotente. Mas eu não tô nem aí. Aí eu quero você que você entende? foda também. Porra, meu, eu quero... Não. Porque você fala assim, tá, é old school, mas as coisas, o tempo passou, as coisas mudaram. Mas- gente, Pra você hoje construir algo, da onde que veio toda essa Pois experiência? é, mas Da onde essa que veio a expressão base? school também já encheu um pouco o já saco. encheu, eu Já também bateu acho. demais. Eu acho que é school só. O old É o que já não- falta, né? É a escola. É a falta. Sim, Entendeu? Esse negócio de old school já encheu o saco falar, porque tem muita gente falando contra. exato. E quem defende não precisa se defender, ou é ou porque, não é. cara, a gente vem de uma época que o mais importante era a disciplina, Sim. Exato. que é o que ninguém tem. Eu vejo hoje o cara, eu sempre falo disso, cara, eu martelo nisso, que isso me dá muita raiva. Eu sempre vejo o cara falando assim, eu não aguento mais comer frango. Foda-se! Tá te obrigando? Alguém botou arma na tua cabeça? Não come! Exato. Come brigadeiro, caralho. Vai jogar bolinha Aí de o gude. cara fala, sobe no palco e fala, eu me superei. Meu irmão, você se superou não, isso é uma escolha. Exato. Superação é o seguinte, a vida te deu uma situação, te impôs uma situação que você não tem controle. Perdi a perna, vou continuar bodybuilder? Isso é superação. Isso é Exato. superação. Você no palco quer meter um shape? Isso é ridículo. Isso é escolha. É a escolha. Então isso me irrita profundamente, que o cara quer botar molhinho de não sei o quê. Velho, eu comia tilápia com abobrinha 20 semanas, tilápia gelada às vezes. Eu não vou nem entrar nesse mérito da comida. O nego viaja, né? Nego viaja demais na comida. Viaja. Os Aí caras o cara quer comer glamorizaram umas coisas que pra doce nós de era leite heresia. com bisnaguinha. Não, pós-treino, doce de leite. Eu não entendo, eu juro. também não. Isso aí não Então, vai. e eu penso, a disciplina era a diferença, eu acho que a grande diferença entre a gente que veio lá e a gente é bodybuilder por vocação, Exato. não é bodybuilder porque quer aparecer, não tinha nem internet, velho. Não Exatamente. tinha nem internet pra aparecer, que internet? O ápice da nossa fama era em revista. Então, as revistas, eu falei isso ontem. Sabe como é que era pra eu encomendar a porra de uma revista? Tinha um jornaleiro lá na esquina da minha casa, eu encomendava as revistas, chegava 4 meses depois. Atrasado. Sim. Caro pra cacete. Eu tenho as revistas, eu devia ter trazido as revistas. Eu Não, tenho eu tô umas falando revistas pra da década nós, de 80. revista nacional. Sim. Ah, tá, eu tô falando das grandes. Mr. Vigor, Músculos Só e foi Força. depois, foi É, já na isso década de 90. Essa era a nossa rede social. Então, assim, cara, eu fui, olha só, lá no Rio de Janeiro, os campeonatos eram no Hotel Nacional, você lembra disso? Lembro. Foi logo quando eu comecei, 84, 85, eu ia no Hotel Nacional assistir aquilo, cara,
Meu Deus, aquilo era um Evento. Era um evento, era uma coisa alucinante, assim, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, e eu não subia no palco, assim, eu tava no início. Sim. E eu entendia, porque o meu treinador foi o seu Anastácio Belém, que foi um ícone. Eu lembro do Anastácio. Nossa, nem me fala. Lembro do O Anastácio. seu Anastácio, ninguém conhece ele, porque as pessoas só conhecem o que tá na internet. Exato. Não tem nada dele. Ele foi um precursor. Então, e ele foi quem me... Nossa. Quando eu cheguei com 13 anos na academia, e ele era o instrutor da academia, ele olhou pra mim, assim, cara, ele tinha já uns 58 na Mas época. ele competiu até que idade? 60 e brau. Então. Ele tinha uns 58, e ele era assim, ele era categoria 70 quilos, ele era todo minhãozinho e tal, mas ele era assim, off, o shape perfeito. Então ele era naquela época, a pessoa com 58 anos já parecia mais idosinho, assim, né? Ele era carequinha, tinha o cabelinho branco aqui, então ele parecia um senhor com um shape foda. Exato. Eu com 13 anos vi aquele homem, eu falei, eu quero ficar velha assim. Sim. Foi a Exato. minha escolha naquele momento. Eu não queria o palco, eu queria o palco da vida. Sim. Eu queria ficar velha como o seu Anastácio. E ali ele foi me ensinando tudo. E ele olhou pra mim, cara, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou assim, menina, você tem genética de bodybuilder. Com essas panturrilhas e esse antebraço... Você tá vendo que o cara Cara, enxerga. eu nunca treinei panturrilha nem antebraço. E eu já Imagina. tinha 66 Nossa, quilos que com 13 irritante. anos. Cara. E aí ele olhou pra mim, quando eu falei pra ele, eu falei, eu posso ficar assim como você? Ele pode. E aí ele falou pra mim, e você pode, só que você vai precisar carregar sua comida, você vai precisar treinar forte, você vai precisar ter disciplina, dormir cedo, você não pode beber, você não pode não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, Tá bom. me ensina, eu quero fazer isso. Tá bom. Isso é pouco. Eu achei pouco Exato, pra é só chegar aos isso. 50 foda. Exato. É só E isso. aí, cara, eu comecei as marmitas naquela época, que, gente, essas bolsinhas de marmita pica das galáxias, não existia isso. Era sacolinha, era de Não, plástico. era aquela de o pessoal da obra, o pessoal de obra, levava, era um isopor que dentro tinha 2 marmitas de alumínio. Alumínio. E a marmita não tinha gelo. Então você esquentava e levava ela quente. Eu estudava no colégio, horário integral, de 7 da manhã às 16h40. Sabe quando a marmita passa do ponto, que fica quase azeda? Você abre, não fica Aquele ninguém perto, né? Ninguém perto. Nossa. E eu comia. E as pessoas falavam, pra quê? Sabe? Eu já Aham, julgava. Eu exato. cagava, porque eu falei, eu quero chegar aos 50 foda. Sim. Exato. E aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que tudo que ele me dizia... Gente, ele me ensinou a posar sem eu nem ter nenhuma... Eu nunca quis competir. E eu sabia posar, tanto que quando eu comecei a competir... Já eu era sempre mais fui uma natural pra excelente você. posadora. Exato. Sim. Então, assim, ele me ensinava tudo. E aí ele falava assim pra mim, um físico bom, a gente constrói em décadas, Uhum. não é em anos. A gente precisa construir a base, a sapata do prédio. Sim. E aí eu fui com ele foi me Fundação. direcionando, a fundação. Quando eu com 17 anos entrei na faculdade, 16 para 17 anos, fui fazer educação física. Então a minha vida toda, depois do seu Anastácio, foi voltada para isso, para o que eu queria ser, para o que eu queria fazer. E uma coisa que ele sempre falava para mim, porque nessa época se usava muito menos hormônio do que se usa hoje. Mas ninguém acredita, né? Ninguém Porque- acredita nisso. Olha só, as pessoas tinham menos acesso, Uhum. tinham menos conhecimento Era e difícil era encontrar. difícil encontrar, era difícil conseguir comprar, era difícil informação. Uhum. E para os atletas já era difícil conseguir usar, então usavam menos. Os recreativos nem sabiam o que era. Uhum. Só sabia que existia bomba, ninguém usava. Igual é Ninguém, agora que você não. compra no Ah, Mercado é. Livre. Sim. Então, ele sempre falava pra mim, você não vai usar hormônio, você é mulher e é uma menina. Uhum. Se um dia você for usar hormônio, é lá na frente. E eu tinha muito medo Aham. do hormônio e eu tinha muito preconceito, porque assim como as pessoas hoje acham que tomou hormônio vai ter shape, Uhum. eu já achei isso quando eu não tinha conhecimento. Sim. E eu achava que era uma sabotagem. Entendi. Eu falei, eu tô sabotando. O que não é pra quem é atleta, e a gente sabe que lá num determinado momento isso vai realmente ser necessário. Mas bem lá na frente, né? Então eu fiquei esses 28 anos, filho, na comida, no ferro e no ódio. A minha voz sempre foi grave. Sempre. A minha sobrinha tem 17 anos, tem voz grave. A minha mãe tem voz grave. Então, a minha irmã nunca usou nada. E confundem a voz. O que o hormônio fez comigo quando eu usei foi ficar mais rouca. Uhum. Mais grave sempre foi. E aí sempre falava, olha a voz. Puta que pariu, a Foda. voz sempre foi É grave. foda. Quando falavam, tipo, que tá usando, eu até ficava feliz. Por quê? Porque tava grande, porque tava... Tá aparente. tá aparente, então beleza.
Mas eu também nunca fiquei discutindo sobre isso. Foda-se, cada um acha é deles, Claro. não é meu, né? Mas aí eu fui seguindo dessa forma. Quando eu cheguei quando apareceu o Amas e eu falei, porra, Essa é a oportunidade. essa é a oportunidade. Não, eu nem me liguei. Um amigo meu que é chato pra caralho, que é o Rafael Huques, ele falou, tá vendo? Agora tá na hora, né? Porra, qual é a letra? Tá na hora. Me encheu muito o saco. Eu falei, tá bom, vou ver o que vai dar. Primeira vez que eu fui competir no estreante lá do Rio de Janeiro, eu falei, eu não vou usar hormônio. Olha que louca. Eu não vou usar hormônio pra subir, é foda. Eu não vou usar hormônio, vou subir. Olha o que aconteceu. Mas é uma decisão pessoal. Pessoal. E aí eu falei, eu não vou usar. É tão legal porque o Pajé, sabe o Pajé, né? Sim. O Pajé me acompanhou desde o início. Legal. E o Pajé, outro dia que eu troquei, falou, lembra você no primeiro ano, purinha? Cara, muito bonitinho ele falando. Eu falei, né? E aí o que aconteceu? Eu me preparei. O que aconteceu? Beleza, eu ficava na tilápia. Até eu descobrir a tilápia com a abobrinha demorou, mas eu fiz uma dieta muito restritiva. Fiquei lá com um percentual de gordura uns 5%, assim, bem baixo. É bem baixo. Eu já subi com 3, tá? Eu cheguei a 3%. Eu já subi com 3. É muito baixo. Eu já subi com 3. Só que sabe o que acontecia? Como eu perdia gordura, perdia água e densidade. Claro. Porque eu não usava Não o tinha nada hormônio pra pra segurar segurar o volume. Então, filho, eu subi com a bunda de pelanca. A minha coreografia girava assim no ar, a perna pelanca balançava assim, ó. Dando adeus pra todo Faltava mundo. densidade, né? Faltava porque eu esvaziei, eu entrei Exato. flat. Depletei. Que a gente chama de flat. E ainda usei água destilada. Não. Juro. Pô, mas fez. Aliás, você fez o fez certo. o trampo que tinha que fazer. Você fez só o não cer- usei hormônio. Você só não usou o hormônio, Porra, você fez aí, o certo. Aí eu falei, cara, que merda. Fiz merda. Mas aí vamos ver o que é. E aí outro dia até tava. Eu falo, agora eu tenho falado isso bastante nos podcasts, tá dando até bastante corte essa merda. Por quê? Eu não entendia de hormônio. Não Então, entendia. Como é que você vai se meter com isso se você não entende? Mas eu tinha um namorado que achava que entendia. Entendi. Aí o fela da puta me deu propionato de testosterona. Ah, não. Olha, escuta essa história. Deu uma texto. Me deu. Não, e rápida ainda. E olha que merda. Não, eu queria comer ele. É lógico. Aí Talvez que a ideia aconteceu? dele foi essa. Olha, acho que foi pra isso, né? Não, calma. Aí escuta. Aí ele me deu uma semana 100 miligramas. Na outra semana 100 miligramas na semana pra você. Uma paulada direta. Na Nossa, segunda um semana soco 100 na miligramas, cara. calma. Na Nossa. terceira semana que ia dar 100 miligramas, eu já tava querendo comer ele. Já tava louca com conteúdo pornográfico. Querendo espancar o mundo. Não. Gente, Meu que Deus. merda. Sim. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. Aham. Aí eu falei, não, isso tá errado. Na hora eu parei, porque, gente, não tem como mulher usar Sim. testosterona. Sim. Em dose Mexe nenhuma, muito com a velho. cabeça, né? Não, vira cabeça masculina. Exato. Exato. Acabou. Exato. Não é mais mulher, eu tô falando do consciente. Legal você falar É sobre isso. muito Ale. É louco. importante você falar isso, porque quando a gente fala... É. mas Não, você não gente. sabe o que você tá falando porque você é homem. Alerta as Não, mulheres em você relação entendeu? a isso, Ale. Gente, vocês não têm. Cara, eu fico até arrepiada de nervoso. Era uma coisa assim, você não tem vida, assim, você deixa de ser mulher de verdade. Você Só não é na pensa numa aparência, coisa, né? você. Exatamente. Você só E pensa aí numa você coisa. fica com a cabeça tão louca que você quer pegar mulher, você quer pegar homem, você quer pegar qualquer coisa. Você, sabe? É uma coisa louca. Doentia. Doentia que não é da natureza de ninguém. Exato. Sim, sim. Então eu falei, cara, isso tá muito errado, eu tô me sentindo muito mal, sabe? Começa a te fazer mal psicologicamente. Exato. E aí eu falei, não, vou parar essa merda, óbvio. Lógico que eu mandei ele tomar no cu. E, literalmente. Mas não foi eu que comi. Exato. E comecei a estudar. Legal. Aí eu falei, cara, Você fez o certo. eu preciso estudar. Preciso saber o que tá O acontecendo. que tá acontecendo. E aí eu fui me aprofundar mesmo, fui estudar, Legal. fiz pesquisa de campo, sabe? Fui vivenciar o que as pessoas usavam, o que elas tinham, fui ver por que assim, os estudos, cara, eles não são nem pra fins estéticos. Uhum. Então a gente tem que pegar aquilo e tem que ter uma inteligência, tem que ter lógica. Você pega aquilo, eu tenho muito conhecimento em fisiologia, daí você faz uma analogia com a fisiologia humana, e aí você vê o que realmente acontece com as pessoas que fazem uso, e aí você vai criando aquelas conexões, e aí eu falei, agora Tá começando a entender. eu já sei o que eu vou tentar. Quando eu falo que não uso mais hormônio androgênico, eu não uso. Sim. E há 4 anos e ninguém acredita. As pessoas falam, ai, não é possível que não usa Então vai treinar. hormônio mais. Não, Manda né? a pessoa ir A treinar, pessoa né? esquece que eu É. usei hormônio 8 anos, só que eu treino há 40 e faço dieta. É isso que esquece. Eu trouxe as minhas marmitas para São Paulo. Tá lá no carro, Sim. minha refeição. Então, as pessoas se esquecem disso. Eu sempre falo, 8 anos de hormônio jamais superarão 40 anos De treino. de disciplina. E dieta. Sabe? Não E de vão superar. Então, assim,
Essa questão eu até perdi o fio da meada da primeira coisa que eu tava falando. Eu sempre faço isso nos podcasts. Não, normal. Você tava contando pra gente que você começou tomando propionato. É isso, calma. Aí a Primo não deu certo. Eu falei, eu vou tentar o Masteron. Sim. Que ele me deu colateral e tal. E o Masteron deu certo comigo. Como é que eu fazia? Eu descobria, porque o nosso esporte, na nossa época, era muito empirismo. A gente, e muita coisa hoje que tá aí cientificamente veio do nosso empirismo, é graças a nós. Exato. Inclusive as metodologias de treinamento, E que vieram do bodybuilder. A parte mais difícil pra mim foi descobrir o que funcionava pra mim. Igual a mim. Levei anos. Descobrir o que funciona. Então era por tentativa e erro e amostragem. E aí eu falo isso. Nos primeiros 4 anos que eu tava no palco, eu só fui top último e penúltimo. Eu só ganhava quando não tinha mais ninguém. E teve umas que eu fui top penúltimo, porque a última era tipo, sem noção, chegou lá, não sabia nem onde tava. E tudo bem, porque o meu objetivo... Gente, troféu é uma coisa muito subjetiva dentro do fisiculturismo. Fisiculturismo é um esporte de comparação. Subiram 10 merdas, o menos merda ganha. Então enfia o troféu no cu. É isso que a gente carrega. Esse é o troféu do bodybuilder. Concordo. De verdade. Então, eu fazia o quê? Eu levei 4 anos pra entender como é que a dieta funcionava em mim. Infelizmente, eu sou um tipo de ser humano que eu tinha que fazer dieta 0 carbo às 20 semanas. Eu fazia abobrinha com tilápia em todas as refeições. E, velho, não adianta, porque em mim era isso que funcionava. E aí, você imagina como é que era a densidade para manter. Cadê o glicogênio? Exato. Vem de onde? E aí, quando chegava nessas 20 semanas, eu fazia 100 miligramas de Masteron, né, da 20ª, 12ª, e depois aumentava para 200 miligramas de Masteron. Isso foi o que eu usei. Agora tu me fala, você que é do esporte, nada, né? Pra quem é uma Woman's Physique. Zero. Nada. Não, as biquíni estão tomando... Trembolona e testosterona. Trembolona. Biquíni. Eu sei. Então aí a gente fecha com o quê? Com o coach que quer aparecer. Sim. Sim. Se dane se a menina vai morrer ou se vai infartar. E a menina, por falta de informação, não sabe o que estão fazendo com ela. E nem onde ela vai parar. Mas isso, o que acontece? A genética ajuda muito nesse ponto. Porque a tua genética, se você é geneticamente, né, favorecido, privilegiado, você vai precisar de uma quantidade muito menor de hormônio, porque você vai ter mais receptores androgênicos, mais resposta e menos resposta aos colaterais. Exato. Sim. Porque hoje, o atleta foda da Open não é o que tem mais resposta, a parte boa, é o que tem menos resposta, a parte ruim. A IFBB, ela era chancelada, era coligada à IFBB Pro League. A IFBB Pro League é uma coisa independente da IFBB Internacional, da época. O nome é o mesmo, mas são coisas separadas. Então, a única maneira da gente pegar o Procard era através da IFBB Internacional, né? Que aí tinha no Brasil, tinha no mundo todo. A sede da IFBB Internacional ficava na Espanha. E aí, o que a gente tinha que fazer no Brasil? Que isso era só no Brasil, nas outras IFBBs não era assim. A gente fazia o estadual. Você tinha que ficar top 3 no estadual. Aí você tinha direito de ir pro brasileiro. Isso aí. Você tinha que ficar top 3. Aí o campeão podia ir pro mundial. O 2 e 3 podia ir pro sul-americano. E aí você tinha que ganhar um overall internacional e Ohio. Ohio, se você fosse pro mundial, você tinha direito a ir pra Ohio. Meu irmão, você não conseguiu o Procard, voltava tudo no ano seguinte. Estadual... Era muito cansativo. Então, assim, era muito difícil. E aí, eu ainda passei pela situação que eu no início, eu não tinha shape, o padrão que eles queriam para ir para Ohio, por exemplo. Mas como eu era a única master, eu conseguia ir pela tangente, porque aí eu era a única master. E aí, foda-se, eu ia mesmo sem ter o shape pra bater lá, porque eu queria ter experiência de palco. Então eu fui pra Ohio, mano, eu lembro disso, é muito engraçado. Eu subi no palco do profissional, que era um palco foda, o Pajé. Tava na 2ª linha de arbitragem. Cara, ele me acompanhou em toda a minha carreira. Eu amo o Pajé, cara. Ele me acompanhou toda a minha carreira e assim, eu tenho umas situações muito fodas, assim, com ele. E aí ele tava na 2ª linha de árbitros, né, que tinha a 1ª linha e 2ª linha. Aquele palco maravilhoso do Pro, eu subi, eram 26 atletas. Eu fui 23ª.
Mano, eu subia. Eu falei, meu irmão, que merda que eu tô, mas foda-se. Mas eu subi em um raio e aí aquilo foi me dando uma experiência de palco. E motivação pra E, continuar. não, né? e assim, caraca, mano, eu tenho que melhorar muito, cara. Eu sou uma Top. merda. E assim, e a Dana Lynn Bailey era a que tinha ganho, a campeã do Mr. Olímpia na Women's Physique. E ela dentro do backstage Que da comigo, do hora. meu lado, Que da brother, hora. falando comigo. Eu, caraca, essa mulher, se tu vê a linha dela, é uma linha completamente hoje diferente da One, mas ela até Sim. tinha a perna mais fina, porque na nossa época era o Y-shape, não shape Y. Y. Hoje é mais um X-shape, Aham. mais perto da bodybuilder. E aí foi muito foda, assim, essa experiência. E essa questão com o Pajé, vou puxar isso aqui porque é muito legal. Em 2016, o último Arnold Classic no Brasil, no Rio de Janeiro, eu subi e ali foi a minha virada de chave. Foi quando eu comecei, eu assumi a minha preparação, eu já sabia o que eu tinha que fazer e eu realmente... Eu só não entrei melhor porque os desgraçados queriam que eu entrasse pequena. Sim. Então eu não carbei forte, eu podia ter entrado melhor. Tanto que no ano seguinte eu liguei o foda-se e entrei enorme. E aí, mas eu entrei muito bem. E aí as pessoas fizeram assim. Eu lembro que o Pajé era árbitro central. Ele tava de cabeça baixa. Entraram zoando, mas entrava era 20 atletas, não era como é hoje. Aí eu tava assim no meio. Quando ele me viu, ele fez assim, ó. Quando ele fez assim, eu falei, fudeu, Pronto, brother. fiz a minha lição de casa. Da hora. Cara, eu fico muito emocionado quando eu falo isso. É foda porque é É a... muita emoção, né, meu? É muita Que emoção. da hora. Que Porque bom. isso não tem a ver com troféu. Não. Sim, Isso tem a ver com trabalho. claro. E o reconhecimento de uma Você pessoa se especial entrega, pra né? você. Que uma pessoa que me acompanhou desde quando eu era top último e Que penúltimo. animal. Exato. E eu só queria, é muito foda isso pra mim, isso é muito forte, porque eu só queria nas competições ficar entre as top 5 pra fazer meu guest pose. Que da Exato. hora. Era só isso que eu Exato. queria. Que top. E quando eu fiquei, eu comecei a chorar, as meninas. Cara, lembrar disso é foda. Respira fundo, pô. Parabéns por isso. Respira fundo, Você porque isso é merece, história, cara. querida. É porque, cara, o esporte, ele tá no meu sangue. É. Sabe? Eu vou morrer com ele no meu sangue. Eu sei. E aí as atletas, porque eu era uma atleta muito querida por todo mundo, a Claro. gente não tinha aquela rivalidade. Entendi. A rivalidade era nas compulsórias, Exato. não era na vida. É. E quando eu consegui, eu comecei a chorar, todas as meninas começaram a chorar. É sensacional. Claro, cara. Era o E que aí, faltava, né? Era o que faltava, era uma Quando chorar. me chamaram pro guest pose, cara, eu fui ovacionada, assim, as pessoas gritavam o Pela meu sua nome. luta, né? Gritavam o meu nome, porque o meu guest pose era muito bonito. Gritavam o meu nome. E a falecida Fernanda Gutila, não sei se vocês lembram dela, ela em um ano, ela foi assim, meteórica. Pegou o Pro em um ano. Ela tava sentada. Ai, meu Deus, só eu mesmo pra fazer esse mico. Chorar. Que bom, né? Não, eu sou tá forte, sendo mas você, eu isso é sou maravilhoso. eu sou emocionado, eu sou Mas frango pelo menos emocionado. tem eu aqui pra te dar minha bandana. É, nossa, gente, só velho que tem isso, né? Exato. É lógico. Só Bem velho que tem carinhosamente. aliança, né? Exato. Eu Isso já não tô é, com a porque isso bandana. não é um lencinho, isso é uma bandana. Puta que pariu. Entendeu? Então, assim, a falecida Fernanda Gutila, eu lembro que ela tava sentada assim, ela olhou, ela falou, meu Deus, a Lê tá incrível. Sim. Eu li o lábio dela. Que animal. Que legal. Cara, isso foi muito foda. E aí as pessoas gritaram meu nome. Então ali, eu não fui campeã, eu fui top 5, mas top 5 de 20 atletas. Imagina. E foi assim... Isso em páreo- Ohio, Ale. Não, isso foi no Rio. Rio, no 2016. último Arnold do Rio. Tá. Isso foi, tipo assim, páreo a páreo. Não era, tipo, vários... Era, tipo, um ponto de diferença. Sim. Pouca coisa entre uma e outra. E o Pajé, depois, nas palestras dele, ele falava assim, eu lembro disso, muito legal, ele falava assim, eu conheço muito atleta que já foi top 5, mas é tão foda na presença de palco que todo mundo atribui o campeonato a ela. Que animal. Todo mundo Que acha top. que eu ganhei o Arnold de 2016, eu não ganhei. Animal. Ó, que legal. Então isso é foda. Sim, Isso é sim. mais foda do que você ganhar. É. Com certeza. Você entende? É. Então, assim, e aí eu fiquei puta com a IFBB por causa disso que eu vou contar agora, que isso aí se preparem, porque isso vai dar merda. O que aconteceu? Começou um burburinho de que estavam vendendo Procard. A IFBB Internacional estava vendendo Procard. Aham. E parece que isso foi confirmado porque a IFBB Pro League limou a IFBB Internacional. Acabou. Não Sim. tem mais. Então, os atletas que eram da IFBB jamais poderiam chegar a uma Olímpia. Por quê? Porque não tinham como pegar o Procard.
A merda foi essa. E foi aí que a NPC entrou. Entendi. Porque a NPC é uma federação americana. Ela não é uma federação internacional. Americana. É national, né? National Physique Committee. Então, ela é nacional, ela não é internacional. Uhum. E aí criaram E essa... é national lá, né? National lá, É velho. lá que é nacional. Só que abriu essa porta pra NPC entrar. Entendi. Então, a IFBB perdeu a chancela da IFBB Pro League porque tava vendendo Procard. Certo. Olha o nível da merda. Eu já tava meio puta com a IFBB. Isso é bizarro, eu já tava meio puta com a FB e eu já tava vazando. Eu falei, eu não quero mais competir nessa merda, quero que eu seja pequena. E eu já tava esse burburinho, eu falei, vai dar merda. Sim. Eu falei, quer saber, eu vou competir na NABA. Sim. Foda-se, Boa. NABA Muitos, com gente muitos gigante. fizeram essa transição. É. Eu fiz isso. Aí. Ale, Tá tem tantas histórias É. que vai ter a parte 2. Você É. já está convidado e isso é ótimo, né? Eu acho ótimo. Maravilhoso. Eu, inclusive, vou tentar treinar mais a carcaça idosa. Não precisa. Que é pra ver se eu não Vê se você fico vê tão uma rico. canequinha. Não, olha só você aumentar a sua panturrilha já vai bater de frente. Ah, meu Mas eu Deus. quero aqui que o meu amigo Borel coloque na tela o Instagram da Ale Justo a Grimaldi, panturrilha. por favor. Pessoal, sigam a Ale Grimaldi _ Pro, tá? Pro, que ela é Pro. E Ale, agora me diz uma novidade. No Pay No Frango. Minha música. Conta pra gente aí. A história dessa música é muito foda, porque eu tenho um cara que é meu amigo pra caramba, que trabalha comigo há 5 anos, que é o designer da minha loja. E a gente ficou muito amigo. Ele hoje, há uns 3, 4 meses, ele é agora o meu... Não é isso aí não, desgraçado. Ele agora é o meu assessor. O Chico? Quem Não sei, aconteceu alguma coisa. Ele agora é meu assessor, cuida da minha vida, da minha carreira e tá dando mega certo. E aí ele me presenteou com essa música. Cara, que Ele legal. escreveu a letra. Se você ouvir a letra, Eu vou ouvir. você vai falar como é que a pessoa me conhece. Cristiane vai ter que me aguentar. Chorei que eu vou ouvir no horas. carro. Eu já não chorei aqui, eu chorei horas com essa. E ele fez essa música pra mim. Bota pra rodar. E essa música já tá em todas as plataformas. Você consegue colocar pra rodar aí? Tem que botar no início Não? ali, né? Eu acho que isso aqui Não, tinha isso que aqui- colocar como trilha sonora de Vai quando ser, ela for... vai ser a abertura do abertura nosso episódio, do dessa episódio. vez. E a galera que quiser, vai lá no Spotify, no Apple Music, no TikTok, no Legal. Instagram. É só botar No Pain, No No Frango. Frango. Eu já achei. É Já isso aí, achou? pessoal. É muito rápido. Vamos Vou achar direto no no Spotify Spotify. aí, ó. Essa é a capa. É a trilha sonora do treino, No Pay No Gente, Frango. é muito. Sabe como é que é o refrão? Ah. Dia do lixo é teu cu, já falei e repito. Aqui não tem moleza, levanta aí e dá um grito. Frango desgraçado, sai da frente, tô passando alegre mal de o terror dos que estão só sonhando. Ó, É pica, sensacional. velho. É Isso aí, pica. Vocês que são bodybuilder raiz. Não, já fiquei com vontade de treinar. Vamos tu vai colocar ouvir. agora. Eu vou chegar em casa e vou treinar agora. Cara, essa música é muito incrível. Vocês vão pirar. Ale, outra coisa que eu ia falar com você aqui, Fala. que é o seu e-book também, né? Por que eu resolvi fazer o meu e-book? Porque assim, eu vejo muito médico oportunista, charlatão, Legal. e muito coach desses que você falou, Nossa. fazendo merda com as Guru. pessoas, gurus. Aham. E as Guru. pessoas, elas caem nas ciladas Sim. por falta de conhecimento. Total. Então, o meu e-book, ele não tem nenhum protocolo pronto, não é isso. Ele é pra trazer conhecimento Animal. pra você não deixar que façam merda contigo. Para não Bacana. se ferrar. Pra você não se ferrar. Então o e-book, ele traz informação. Cara, é muito barato, R$97. Eu tinha o cara, tem cupom. Eu falei, desgraçado, você paga 150 no Enantato falsificado e quer desconto de R$97. Teu cu. Se quiser, compre em 12 vezes de Pô, R$9,91. Não, se o E cara assim, não tem R$100, ele não tem que Se ser mata, né? bodybuilder. Não, Ah, ele vai- não vai tem que usar comprar o hormônio, quê, né? na verdade? O cara tem R$100, não tem que usar hormônio, né? Então, ele vai... E aí, o link vai ficar aí na Vai descrição. estar na descrição. E, gente, vale muito a pena. O feedback que eu tenho da galera que compra é muito positivo. Animal. É uma linguagem muito fácil, Acessível. muito clara, acessível. É pro cara que não sabe nada ter uma ideia do que vai acontecer, do que acontece, dos benefícios e dos Perfeito. malefícios. Que animal. Perfeito. Pessoal, vai estar tudo Que na falta nossa, isso, na né? nossa descrição, o link, a música. E Ale, você falou de um outro. É um patrocínio? O que é? Não é patrocínio. Eu tô num projeto, que é Legal. um projeto foda. Eu hoje nem vim com a blusinha, que a blusinha já tá dando de final, que eu usei em 3 podcasts. A empresa chama Warmap, tá lá na minha bio, a empresa. Olha, abre o Instagram dela, por favor. É. Warm-up é aquecimento. Isso. Que, graças a Deus, alguém inteligente. Tá, se você abrir ali mais, ó, tá vendo mais ali? Lá do lado, mais. Isso. Abre o mais.
Ah lá. Ali, o Warmap Agência. Warmap É novo o Agents. Instagram deles, porque assim, a Warmap, qual é a proposta da Warmap? A Warmap é uma empresa que vai conectar grandes marcas a grandes influenciadores Animal. do mundo maromba. Top. Certo. Então, ela vem para fazer esse intermédio e não são marcas do nicho. São marcas Show. que vão furar a bolha. Animal. É coisa grande. Eu não associo meu nome a nenhuma marca. Vocês veem, eu não tenho nenhum patrocínio. Sim, sim. Eu tenho a minha loja, que eu trabalho pra cacete nela, e é ela que me patrocina. E assim, eu realmente estou acreditando muito nesse projeto, e eu sou a embaixadora do projeto. Sim. E a galera que é influencer, né? A galera que é influencer, atleta influencer, pessoas que realmente têm notoriedade dentro e tem esse poder de persuasão dentro do mundo fitness, fica ligado, porque isso é pra vocês. Olha aí, ó, pessoal, que bacana. São Warmap. Essa é a minha loja, Casal Monstro Suplementos. Comecei numa... Mostra as fotos, ó. Passa ali pro lado. Aqui, ó, do lado ali. Isso, vai passando. Comecei numa salinha de 20 metros quadrados. Hoje eu tô com uma loja de 80 metros quadrados. Muita animal. luta em 7 Que anos. animal. Minha loja é bem foda, assim. Caralho, Eu quanta ve- coisa. E Linda, você manda né? pro Brasil inteiro ou só Mando pro Brasil todo. No Rio de Janeiro eu mando com motoboy. Legal. Mando pro Brasil todo. Eu tenho convênio com Correio. Então eu tenho Sedex, PAC e Jedlog, que é transportadora, Show. com valores reduzidos. Eu tenho site, mas eu não gosto que compre no site. Eu quero que vocês mandem o WhatsApp, porque eu atendo vocês. Aí, ó, que bacana. Aí, ó. No E atende rápido, viu? Diferenciado. E 4 da manhã ela já tá atendendo. Não, isso é do meu pessoal, né? Lá na loja eu chego Sacaneou 6h30. agora. Não, é que eu com a 3h15 pra fazer cardio, né? Eu chego na loja 6h30 da manhã, eu limpo a loja, eu trabalho mesmo, de verdade. Sim. De 8 a 1h30 eu tô lá. Uhum. E aí eu abro às 8 e eu começo a atender o WhatsApp. Aí o pessoal manda do meu YouTube. Aí eu fui a ler fazendo um vídeo. Falei, fala, desgraçado. A pessoa desmaia do outro lado, é uma merda do caralho que dá. E assim, eu faço questão de atender cada pessoa, porque é muito carinho. A pessoa de Manaus, de Goiás, Que legal. do interior do Nordeste. Mas é por quer conta comprar disso comigo. que você tá onde você tá hoje. Exatamente. Conquistou o que você tá conquistando e vai conquistar muito mais, querida. Ai, Deus lhe ouça. É Porque, cara, eu sou, assim, as pessoas sempre perguntam, né? Eu não tenho muita noção Aham. da onde eu estava conversando isso contigo. sim. As pessoas falam pra mim, hoje você é a mulher do mundo maromba, mais requisada. Falei, gente, para, eu não tenho noção disso. Sim. Porque eu nunca corri atrás disso. Você só tá Isso- sendo você, eu só né, tô meu? sendo eu. Isso E é aí um chamada amigo- colheita, né, Ale? E um amigo meu falou assim pra mim, um fã falou, você é genuína. Uhum. Autêntico. E é isso, porque são os sinônimos, né? Autêntica, sincera, Sim. verdadeira. E eu vou ser sempre, Sim. independente da opinião dos outros. E aí um outro amigo meu, eu falei, cara, eu não tenho noção disso, eu só sou eu. Aí ele falou, quando nós somos nós mesmos, nós somos os melhores. Perfeito. Brother, é Perfeito. isso. É isso. Ale, É isso. pessoal, é o seguinte, essa aqui é a parte 1, porque a parte 2 vai Eu ser a acho que melhor vai ter a parte. parte, eu acho que vai ter Tem a parte, parte 3, né? Não, É tem- verdade, Tem verdade. conteúdo pra ter parte várias. Enfim, É. mas eu acho que, infelizmente, vamos chegando ao final do nosso Fala Body! É isso aí, queridão. E gostaria de imensamente dizer muito obrigado. Foi uma honra pra mim te receber aqui. Porque, Obrigada. diferente dos nossos amigos da época, você é uma das poucas que falou, com certeza estarei lá. Mentira. Exato. Pode ter certeza Nossa, disso. isso até me arrepia. É É. por isso. É. Por isso. Deixa eu só finalizar. Hoje, essa galera que não confirmou contigo e Uhum. outros, existe uma Os grande... snobs. O que Gente, competiu com a gente lá. presta passando atenção. Um tita no outro, É. mas hoje não. Hoje eu não sou senhora. Pelo seguinte, preste atenção. Existe uma grande diferença em ser e estar. A galera de hoje está. E você hoje pode estar e amanhã não. Agora, quem você é, você nunca vai deixar de ser. Exato. Então, eu nunca vou esquecer quem eu sou. Onde eu estou é temporário. Amém. É essa a diferença, é por isso que eu vim. Parabéns É por isso. tudo. São E- palavras. Muito obrigado. Esse episódio vai ser sensacional, como já está sendo. E já, pessoal, vocês estão convidados para a parte 2 e para dar o grande finale, meu amigo Renato Ventura. Cara, fico feliz do grande finale, mas para mim foi não só uma oportunidade, mas foi um prazer muito grande porque não é porque ela está aqui. Minha dileta esposa está ali e ela é testemunha do quanto eu gosto de você. Ai, para que eu vou chorar de novo. Pode chorar à vontade.
Não tem problema. Eu tenho, olha, tô. Cara, vou te falar, Não, é sério, foda é sério. isso. Porque como eu já te falei, eu desde o início eu não sabia quem era você, porque nós temos um gap de geração de De 8, competidores 7 de uns anos. 8 a 10 anos. Por aí. Entendeu? Então eu não conhecia você. Quando você começou a aparecer, aquilo foi fazendo sentido para mim, porque eram coisas que somente os atletas campeões da minha época que falavam essa linguagem. Então eu falei assim, porra, peraí, deixa eu prestar atenção nessa moça. E desde então eu admiro você. Pela sua qualidade e pela sua autenticidade como pessoa. Porque é isso que faz você estar onde você está. Ai, cara, eu vou te falar, ouvir isso de você, pra mim é muito foda, porque eu te admiro muito Pô, obrigado. também, por tudo. Por ser verdadeiro, eu acho que a gente tem essa admiração mútua, porque a gente é muito parecido. Exato. Então os iguais se atraem, né? Uhum. Não os diferentes. E não só isso, eu acredito que 100% dos atletas da minha época, os campeões, porque atleta é uma coisa, campeão é outra, você ficou sabendo disso já quando você resolveu parar. Sim. Os campeões da minha época pensam exatamente como você se coloca. Sim. Só que eles não se manifestam, porque a verdade não vende, a não ser que ela venha por esse canal. Eu fico muito feliz de ser uma voz pra vocês. É muito legal. Porque é como eu me sinto. Talvez esse meu jeitão engraçado, porra louca, tenha feito as pessoas dessa geração olharem pra mim, Com me certeza. escutarem. E realizados de uma certa forma, né? E eu, Sim. A gente se realiza e fala, Então, puta, alguém falou Até que... que enfim então ela eu me falou pra sinto, eu me sinto muito honrada É, em bom. em representar vocês. E Porque eu me você sinto tá realmente parte fazendo disso. isso. e você está fazendo Nossa, isso com muito, maestria. Com muito orgulho. Maestria você está fazendo isso. Obrigado, gente. De por verdade. isso. Você merece. Nossa, porra. Fechou? Então Fechou. esse aqui é o meu, O seu... o nosso. Fala